Vamos começar a estudar agora o diagnóstico imunológico de infecções congênitas. As infecções congênitas são as infecções transmitidas via transplacentária, ou seja, durante a gestação, ou via perinatal, ou seja, na hora do parto. Elas dependem de 3 fatores diferentes: grau de exposição, ou seja, a carga do agente infeccioso que vai entrar em contato com o embrião ou o feto, a cepa, que vai determinar a agressividade desse agente infeccioso, e o período de gestação. E aí, quanto ao período de gestação, nós vemos aqui embaixo que no primeiro trimestre, caso haja infecção, há grandes chances de que haja aborto. No segundo trimestre de gestação, pode acontecer aborto, nascimento prematuro, recém-nascido normal ou com anomalias detectáveis ao nascer. E durante o terceiro trimestre, caso haja infecção fetal, normalmente o recém-nascido apresenta-se normal com anomalias tardias, então ele vai apresentar sequelas de desenvolvimento relacionadas à presença do agente infeccioso. Então, aqui neste gráfico, nessa figura, na verdade, nós podemos perceber quais são os principais patógenos que podem causar infecções congênitas. Então, a gente vê aqui, por infecção via placenta, nós temos principalmente aqui esses de infecção hematogênica. E aí a gente pensa nos principais patógenos que causam infecções virais congênitas. E aqui, nessa aula, a gente vai estudar especificamente a rubéola e a doença da inclusão citomegálica, que é causada pelo citomegalovírus. Além disso, nós também vamos estudar a toxoplasmose, que é uma doença causada por um parasita intestinal de felinos. Além da via hematogênica, também é possível, como nós discutimos, haver contaminação fetal na hora do parto, né, a perinatal, ou também infecções ascendentes, são aquelas em que o agente infeccioso que está na vagina materna, ele pode então subir, chegar ao útero e aí causar uma contaminação fetal. Então, nós vamos estudar aos poucos alguns desses agentes infecciosos a partir de agora. As principais manifestações clínicas de patologias congênitas ou que ocorrem após o nascimento podem ser vistas neste quadro. A gente percebe que os que nós vamos estudar, que são rubéola, citomegalovírus e toxoplasmose, eles estão muito relacionados principalmente a alterações do sistema nervoso central e também na parte de desenvolvimento ocular. Além disso, alguns deles podem causar aborto. Para fazer o diagnóstico dessas infecções congênitas, nós temos que pensar o seguinte: nós temos que fazer o diagnóstico da infecção materna, isso é um passo, e depois confirmar se houve infecção fetal. Então, para fazer o diagnóstico da infecção materna, a gente tem que lembrar o seguinte: essas 3 doenças que nós vamos estudar, elas são, na maioria das vezes, gestantes assintomáticas. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu faço a triagem pré-natal, e a partir dessa triagem pré-natal, a gente vai, então, fazer a sorologia. Nós vamos tirar uma amostra de sangue da gestante com gel indutor de coagulação ou em tubo seco e vamos realizar a pesquisa de IgM e IgG para essas 3 doenças, para esses 3 agentes infecciosos. E aí, a gente vai lembrar que se der apenas IgG reagente, isso significa que você tem imunidade ou infecção anterior. Se o IgA ou o IgM derem reagentes sozinhos, só eles, a gente tem infecção recente. Se o IgM e o IgG forem reagentes simultaneamente, nós temos que fazer o teste de avidez para saber o que está acontecendo, para discernir o que acontece nessa infecção. E a gente vai ver também que para essa triagem pré-natal é importante fazer o diagnóstico de sífilis na gestante, que nós faremos nas próximas aulas.
E agora, então, a gente vai verificar como a IgG pode ser usada e por que a avidez dela é tão importante para nós podermos discernir o que está acontecendo quando uma gestante tem simultaneamente IgM e IgG reagentes. Então, a gente vai olhar aqui, ó, no gráfico inicialmente, ó. A produção de IgM e IgG começa praticamente simultaneamente. Então, se nós olharmos aqui, ó, a diferença é de alguns dias. Por esse motivo, eu não consigo saber se a paciente realmente está na fase aguda ou se não, onde existe, né, o risco fetal, ou se não existe risco fetal devido ao momento em que ela está de produção de anticorpos. Então, o que eu tenho que fazer? Avidez de IgG. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Nessa marcação vermelha que eu fiz aqui, a gente vê que no começo ambos estão presentes e agora eu vou fazer uma marcação aqui em roxo, mostrando que depois de um certo tempo, quando o IgM é residual, eu também tenho IgM e IgG ao mesmo tempo. Qual é a diferença, então? É a avidez de IgG. Quando o IgG começou a ser produzido, a avidez dele é baixa, e assim que o tempo vai passando, a avidez vai aumentando, e assim a gente consegue discernir em que momento da infecção a mulher está. Então, se a avidez for baixa, ela está na fase aguda da doença, e se a avidez for alta, ela se encontra na fase crônica, ou ela já tem imunidade contra a doença, e esse IgM que nós estamos encontrando aqui, ó, ele é residual. Então, como eu disse para vocês, o diagnóstico da infecção fetal e do recém-nascido já é diferente. Por quê? Porque, para começar, pela coleta de material. Para a infecção fetal, eu vou ter que fazer a amniocentese para coletar o líquido amniótico e, a partir daí, realizar o diagnóstico deste feto. E no recém-nascido, eu posso fazer a coleta de cordão umbilical, cordocentese, ou também posso fazer a coleta de alguns materiais biológicos, como urina, fezes e sangue, dependendo da doença, tá? Alguns até saliva. Então, a partir daí, eu vou fazer a sorologia. No feto ou recém-nascido, eu só procuro IgM e IgA. IgG não é procurado porque o IgG pode ser materno e isso dificulta o diagnóstico, então a gente não faz sorologia fetal para pesquisa de IgG. E no feto recém-nascido, eu também procuro agente etiológico, como? Por técnicas de biologia molecular. Ou seja, eu vou procurar antígenos ou metabólitos desse agente infeccioso a partir de técnicas de amplificação. Primeiro agente infeccioso que a gente vai estudar é a rubéola. A rubéola é um vírus lítico da família Togviridae. O que significa isso? Que ao final do ciclo biológico dele, ele destrói a célula hospedeira. A transmissão da rubéola acontece por secreções respiratórias, então, a partir do momento que alguma pessoa contaminada está respirando, ela está excretando o vírus. A incubação geralmente de 7 a 10 dias, e os sintomas da rubéola são febre baixa, exantema, linfadenopatia, coceira na garganta e artralgia. Neste gráfico, a gente consegue perceber basicamente o que acontece durante a rubéola. Então, ó, a partir do momento da infecção, que seria aqui o dia 0, no 6º dia, o indivíduo já começa a excretar o vírus na respiração. Ao mesmo tempo, começam a aparecer os primeiros sintomas. Então, a gente vê aqui, ó, inchaço de linfonodos, a irritação na garganta. Neste momento, o paciente passa a apresentar avidemia, ele começa a apresentar as manchas na pele, características que são exantema, e pode apresentar artralgia, que são dores articulares. Ao mesmo tempo em que os sintomas estão aparecendo, por volta do 10º dia, 12º, começa a produção de anticorpos. O primeiro anticorpo a ser produzido é o IgM e depois, alguns dias depois, no máximo uma semana depois, começa a produção de IgG. Aqui nós vemos curvas de cores diferentes que mostram para a gente como o diagnóstico se comporta em relação a alguns testes que nós usaremos a seguir para falar do diagnóstico.
Então, a síndrome da rubéola congênita, ela é caracterizada pela transmissão vertical do vírus, ou seja, durante a gravidez, a mulher tem viremia e isso possibilita a disseminação hematogênica do vírus. Essa doença foi conhecida em 1941, quando na Austrália, um oftalmologista conseguiu perceber que vários bebês estavam sendo levados ao consultório dele e apresentavam catarata congênita, logo após uma epidemia de rubéola na Austrália. Entre 1962 e 65, houve uma pandemia de rubéola que fez com que no mundo várias mulheres fizessem aborto terapêutico. Por quê? As malformações congênitas da síndrome da rubéola congênita já eram conhecidas. Só em 1969 foi desenvolvida a vacina que nós usamos até hoje, que é uma vacina de vírus vivo atenuado e, portanto, não pode ser usada em gestantes, porque o vírus está vivo, ele se reproduz, apesar de não ter capacidade de gerar a doença, ele continua sendo capaz de causar malformações fetais. As anomalias que podem ser apresentadas pelo feto dependem da idade gestacional. Se a contaminação acontecer com até 8 semanas de gestação, geralmente acontece aborto na rubéola. 90% de chance, 50% de chance de aborto entre a 9ª e a 12ª semana e apenas 15% de chance de aborto entre a 13ª e a 16ª semanas. O que isso demonstra? Que o vírus ele causa maiores alterações de desenvolvimento no início do desenvolvimento embriológico. Aqui nesse gráfico a gente consegue perceber quais são as principais alterações, em que período elas acontecem. A gente vai ver, então, que alterações no sistema nervoso central podem acontecer do 2º mês de gestação para frente. As alterações oculares estão aqui, ó. Elas acontecem preferencialmente até o 2º mês de gestação. Cardíaca até o 2º mês também. Problemas de desenvolvimento auditivo até a metade do 4º mês. E aqui embaixo, né, o sistema nervoso sendo acometido o tempo todinho pelo vírus da rubéola. Quando nós falamos em síndrome da rubéola congênita, nós temos então o quê? Uma associação de 3 alterações que acontecem ao mesmo tempo. Então, a microcefalia, ou seja, não há um desenvolvimento correto do sistema nervoso, fazendo com que você tenha um tamanho menor no cérebro, com, inclusive, déficit de desenvolvimento cognitivo e perda de algumas funções. Temos também, associado a isso, alteração na formação das câmaras cardíacas e a catarata congênita, que pode acontecer e é relacionada também à síndrome da rubéola congênita. Além disso, o recém-nascido, ele pode, dependendo da fase em que acontecer a transmissão, ele pode nascer com as manchas características da rubéola ou exantema, como podemos ver nessa foto. A produção de anticorpos durante a síndrome da rubéola congênita, ela deve considerar que, assim como aqui, ó, temos o dia de infecção, começa a produção de anticorpos fetais, certo? Primeiro, o feto vai produzir o quê? O IgM. Temos aqui o IgM sendo produzido. E depois ele vai começar a produzir IgG. Nós devemos lembrar que neste momento o diagnóstico deve considerar a presença de IgG materno aqui na circulação fetal. Então, nós, para diagnosticarmos, vamos ter que procurar apenas no recém-nascido o IgM. Para poder fazer o diagnóstico da mãe assintomática que teve contato com alguém com rubéola, nós devemos fazer a sorologia e o procedimento de sorologia é mostrado nesse quadro abaixo. Então,
A coleta deve ser realizada em 3 períodos diferentes, até 28 dias após o contato, entre 29 e 42 dias e após 43 dias de contato. A gente vai lembrar que neste momento, o que nós fazemos, na verdade? Nós vamos fazer a quantificação de IgM e IgG. Se o IgM for reagente sozinho, com certeza houve contaminação e nós temos que suspeitar de síndrome de rubéola congênita. Agora, se a mãe tiver IgM e IgG simultaneamente reagentes, nós temos que fazer o teste de avidez. Se for apenas o IgG, a gestante não é suscetível, porque ela já teve contato anterior com o vírus ou foi vacinada. E se o IgG for negativo e ao mesmo tempo que o IgM, a gente vê então que essa mulher não teve contato e não foi vacinada, mas corre o risco. Além disso, nós podemos também fazer a identificação viral, então coletar a amostra de secreção nasofaríngea dessa gestante para verificar se ela tem o vírus. O problema desse procedimento é que ele é muito mais caro que a sorologia, então ele não é padronizado no nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Por outro lado, temos também que fazer o diagnóstico fetal e no recém-nascido. Então, o que nós precisamos saber em relação à síndrome da rubéola congênita? Quando nós procuramos o IgM, ele vai ser detectado em 100% dos bebês até o 5º mês de vida, em 60% entre o 6º e o 12º mês de vida, e em 40% desses bebês entre os 12 meses e os 18 meses de vida. Então, nós percebemos que o IgM é uma forma eficaz de fazer o diagnóstico dessa infecção fetal. Por outro lado, o que nós podemos perceber é o seguinte: em relação à detecção de IgG na síndrome de rubéola congênita, o IgG materno, ele continua na circulação do recém-nascido por até 6 meses de vida. Somente após o 6º mês de vida deste bebê é que o IgG materno vai desaparecer. Por esse motivo, nós podemos considerar que, caso sejam encontradas altas concentrações de IgG após 6 meses de vida, existe uma grande possibilidade de ter havido infecção intrauterina e esse IgG foi um IgG produzido ainda durante a vida fetal. Aqui nós vemos um gráfico que demonstra a incidência e número de casos de síndrome de rubéola congênita no Brasil de 97 a 2015. Neste gráfico, nós podemos perceber que houve um pico de casos de síndrome de rubéola congênita em 2001. Isso aconteceu devido a uma epidemia de rubéola que houve no Brasil. Depois disso, foi implementado um sistema de vacinação em grande escala, e aí nós percebemos que a partir de 2010 não existem mais casos no Brasil, até 2015, de síndrome de rubéola congênita. Tudo isso acontece porque neste período anterior as pessoas usaram a vacina, certo? E isso faz com que a gente consiga provar que a vacinação é essencial para a prevenção da síndrome da rubéola congênita. Em relação à profilaxia, a vacina se mostra a melhor forma. A imunização ativa é a principal forma de proteção contra o desenvolvimento de síndrome de rubéola congênita, uma vez que não existe tratamento disponível para a rubéola em nenhuma das formas, nem a congênita, nem a rubéola infantil. No Brasil, antigamente nós usávamos a tríplice viral. A tríplice viral é uma vacina composta por rubéola, cachumba e sarampo. E essa tríplice viral era dada em 3 doses e a 4ª dose seria aplicada em caso de surto. Hoje em dia, a partir de 2017, foi implementada a tetraviral. A tetraviral é uma vacina que protege contra rubéola, cachumba, sarampo e varicela, que na verdade nós chamamos no Brasil de catapora. E essa primeira dose dessa vacina é dada aos 15 meses de vida.
Então, nós vemos que no Brasil nós temos a vacinação e isso garante, protege, impede o desenvolvimento da síndrome de rubéola congênita. Como não existe tratamento para rubéola, não existe uma forma de controlar a infecção viral, essa é a melhor forma de evitar que haja o desenvolvimento da síndrome da rubéola congênita com todos os problemas relacionados a ela. Aqui a gente vê então um gráfico que mostra um gráfico da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado em 2017. Esse gráfico mostra para a gente quais países em 2017 alegaram, né, ou entregaram dados para a Organização Mundial de Saúde dizendo que faziam vacinação contra a rubéola. E aí a gente vê em verde quem neste período estava com um programa de vacinação contra a rubéola. Então nós temos aqui o Brasil. Em amarelo, a gente vê países que planejavam introduzir a vacinação, alguns na África, certo? E em cinza claro, são países que não têm nem intenção, nem programas em andamento, e cinza escuro não aplicado. E assim nós acabamos a rubéola e a síndrome da rubéola congênita. O citomegalovírus é um vírus extremamente disseminado entre os seres humanos, devido às diferentes formas de transmissão que ele apresenta. Ele pode ser transmitido por fluidos corporais, urina, saliva e secreção genital. Pode ser transmitido por via vertical, ou seja, da mãe para o feto ou recém-nascido, por via transplacentária durante a gestação, perinatal na hora do parto ou mesmo durante a amamentação. Normalmente, em pessoas imunocompetentes, esse vírus causa uma infecção subclínica, só que ele permanece em estado latente, o que significa a infecção continua com o indivíduo o resto da vida. Só que ele entra em equilíbrio, enquanto o paciente estiver com o sistema imunológico funcionando corretamente, não haverá nenhuma alteração de resposta imunológica. Por outro lado, a infecção congênita, pelo que se sabe, 1% dos nascidos vivos tiveram contato durante a gestação com o citomegalovírus. E ele é responsável por até 20% da mortalidade perinatal, ou seja, logo após o nascimento. 90% desses recém-nascidos podem ser assintomáticos, com complicação tardia, principalmente relacionada a perdas auditivas, e 10% dos recém-nascidos que entram em contato durante a gestação com o citomegalovírus são sintomáticos, sendo que as sequelas mais frequentes são retardo mental, paralisia cerebral, convulsões, problemas visuais e perda auditiva neurosensorial. O diagnóstico do citomegalovírus ele é baseado no isolamento do vírus, na demonstração da presença do vírus por cultura de urina, saliva ou líquido amniótico, lembrando que o líquido amniótico ele deve ser coletado por amniocentese, então a coleta deve ser feita durante a gestação. Biópsias, que demonstram então a presença das células com a inclusão citomegálica. Sorologia, que é realizada, claro, após o nascimento, com a pesquisa de IgM e IgG. E biologia molecular para identificação do DNA viral por hibridização ou por PCR. Durante o pré-natal, são realizados vários exames para a determinação da presença de várias infecções congênitas. E aí, para saber se a mãe teve ou não contato com o citomegalovírus durante a gestação, nós devemos fazer sorologia. A sorologia, neste caso, ela é baseada na detecção de IgM. A presença de IgM demonstra prima infecção recente, ou seja, a primeira vez que essa mulher está tendo contato com o vírus, mas também pode demonstrar a reativação viral. Por quê? Porque o citomegalovírus é um vírus daqueles que que é capaz de causar uma infecção latente em que você não tem eliminação do vírus. O vírus fica no organismo e quando houver uma queda de imunidade, vai haver alteração, então, do controle viral e o vírus passa a se reproduzir novamente. Qual é o problema do IgM? Ele apresenta baixa sensibilidade, ele pode não estar presente apesar da soroconversão de IgG e baixa especificidade, o que pode gerar resultados falsos reagentes devido à reação cruzada com outros vírus parecidos com o citomegalovírus.
Além disso, nós detectamos também, nós fazemos a avidez de IgG para quê? Para conseguir diferenciar casos em que a gestante apresente simultaneamente IgM e IgG reagentes. Nesse caso, baixa avidez demonstra infecção recente ou reagudização. E valores intermediários demonstram resultados inconclusivos. Neste gráfico, nós podemos verificar, então, o que acontece com a avidez de IgG em relação a dois perfis diferentes de produção de IgM. Então, o primeiro aqui, em verde, a gente vê uma curva onde a mulher apresenta uma alta produção de IgG, o pico chega em 70, certo? Mas a queda é muito rápida. Por outro lado, nós vemos aqui na curva em vermelho que o pico é menor, chega em torno de 60, porém, ele permanece alto por mais tempo. Isso dificulta, como nós já vimos na rubéola, a diferenciação de infecção recente e IgM residual, que é o que nós vemos aqui, ó, esse IgM residual. Então, para saber o que está acontecendo, nós estudamos o quê? A avidez de IgG. Lembrando, quando a avidez é muito baixa, nós temos a fase aguda da doença. Quando a avidez é mais alta, isso significa que a paciente já está na fase crônica e não existe risco fetal. Aqui nós vemos um fluxograma que demonstra o que fazer nesse diagnóstico. Então, se o IgM for reagente, eu faço IgG também. Se o IgG for reagente, eu posso dizer que ou essa paciente teve uma infecção passada ou ele está tendo uma reativação. Por outro lado, se o IgG for negativo, eu espero 3 semanas, repito. Se ele continuar negativo, o IgM inicial é um falso reagente, é falso positivo. Se o IgG, depois de 3 semanas, der positivo, é porque a mulher efetivamente está com uma infecção aguda. É a primeira vez que ela entra em contato com o citomegalovírus. Por este motivo, temos que fazer, então, o PCR em líquido amniótico para ter certeza se houve infecção fetal. Se o PCR der negativo, o feto não foi infectado, então não existe risco fetal. Por outro lado, se o PCR der positivo, através da carga viral, nós podemos, então, ter uma ideia do que está acontecendo e estabelecer o risco fetal, tá? Então, se o número de cópias for muito baixo, provavelmente vai ter uma infecção assintomática. Se o número de cópias for intermediário, você tem uma infecção sintomática, mas de baixo risco. E se o número de cópias do vírus for muito alto, a gente tem alto risco de infecção e alterações de desenvolvimento fetal. O diagnóstico fetal, então, é baseado nessa aminocentese. É o melhor método para confirmar a transmissão fetal em gestante em fase aguda, mas nós temos que lembrar dos riscos de abortamento que são relacionados à realização da aminocentese. A gente vai fazer pesquisa de DNA nesse caso, né, esse líquido amniótico. O ultrassom demonstra alterações de desenvolvimento embrionário, com retardo de crescimento intrauterino, calcificações intracranianas, ventriculomegalia e edemas que podem aparecer no corpo fetal. Mas o ultrassom ele tem baixa sensibilidade, baixa especificidade. Por quê? Porque ele depende da capacidade de quem está realizando o exame identificar as alterações. No caso do feto, não é recomendável realizar a sorologia. Por quê? Porque o IgM não é um marcador confiável de infecção recente, como a gente viu, ele tem baixa sensibilidade. E o IgG pode ser materno e para diagnóstico fetal não estão disponíveis testes de avidez de IgG. No recém-nascido, nós podemos fazer cultura Shell-Weil. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? A detecção precoce de antígenos antes da 3ª semana de vida, presentes em urina ou saliva. A gente também pode fazer biologia molecular para detecção do vírus. Nesse caso,
As amostras podem ser saliva, urina, sangue total em papel de filtro, o mesmo que é coletado para fazer o teste do pezinho. Você não precisa fazer a coleta com nenhum tipo de anticoagulante especializado. Normalmente, para fazer a biologia molecular, as amostras devem ser coletadas antes da 3ª semana de vida. Por quê? Para poder fazer algum tratamento, caso seja necessário. Isso acontece porque existe a possibilidade de, inclusive durante a gestação, fazer o tratamento da infecção congênita, administrando à mãe ganciclovir intravenoso, 6 mg por quilo de massa corpórea, 2 vezes por dia por 42 dias. Para que serve isso? Para diminuir a concentração do vírus e assim preservar a audição. Esse tratamento também pode ser realizado com o recém-nascido. Para evitar o desenvolvimento de citomegalovirose, pode-se usar preservativo, uma vez que está presente em secreção genital, triagem de doadores de órgãos e mudanças de comportamento devem ser necessárias para diminuir o risco de gestantes soronegativas contraírem o citomegalovírus. Para tanto, elas devem lavar bem as mãos com água corrente e sabão após o contato com bebês ou crianças com até 2 anos e meio, usar luvas de borracha para trocar fraldas ou contato com roupas sujas de bebês, evitar contato íntimo com bebês, do tipo com troca de saliva, então usar o mesmo copo, beijos, e evitar trabalhar com crianças com menos de 2 anos e meio. Por quê? Porque elas podem ser portadoras do vírus e estão excretando o vírus, tanto na urina quanto na saliva.